nossa matéria de ciência e religião. Eu quero começar aqui de trás para frente, tá bom? Eu vou falar sobre o Rudolf Bultmann. Então, vou estar utilizando aqui o Tony Lane e ele começa dizendo: Rudolf Bultmann nasceu em 1884 na Alemanha, estudou teologia na Universidade de Tübingen e Berlim e Marburgo. Aí começou a dar preleção nas universidades de Marburgo, Breslau e Gießen. Mas a maior parte de sua carreira acadêmica foi passada como professor de Novo Testamento. Preste atenção, hein? Ele é professor de Novo Testamento em Marburgo, Alemanha. Então, quando se fala em teologia, teologia é igual à Alemanha. É o berço da teologia protestante. Você vai ter lá desde o Martinho Lutero, toda aquela turma que vem da Alemanha depois, eles vão pegando o projeto luterano de protestantismo, de reinterpretação da fé, pegam aquele projeto luterano lá e vai tirar até as últimas consequências. Então, os alemães, eles são poderosíssimos no mundo da teologia. E ele era professor de Novo Testamento, tá bem? Bultmann, ele era um erudito do Novo Testamento. Um erudito, mais do que um teólogo, né? De fato, foi provavelmente o maior erudito do Novo Testamento do século XX, certamente o mais influente. Sua obra de grande vulto mais antiga foi a História da Tradição Sinótica. Nesta ele traz ao estudo dos evangelhos a forma crítica de abordagem, da qual foi um dos pioneiros. Ele analisou a narrativa dos evangelhos em diferentes tipos ou formas. Dessa forma, procurou traçar o desenvolvimento deles na tradição oral mais antiga e a sua função na igreja antiga, e assim estimar a qualidade de sua historicidade. Bultmann concluiu que a maioria, olha só, hein, a maioria dos dizeres registrados de Jesus tem sua origem não no próprio Jesus, mas na vida das antigas comunidades cristãs. Ele se tornou extremamente cético em relação à possibilidade de conhecer mais do que o esboço mais escasso da vida de Jesus. Então, o que está acontecendo lá no século XIX é que a ciência, ela invadiu as universidades, mas invadiu mesmo. Método científico. O que é o método científico? Ele é o método de quebrar estátuas. Isso é o método científico, é quebrar os paradigmas, é destruir o mito, destruir todo o mito que se tornou, que se criou em torno da verdade. Então, esse projeto do Rudolf Bultmann em fazer uma releitura da fé cristã, se torna um erudito do Novo Testamento. Ele só lê o Novo Testamento em grego. Ele só lê em grego. E quando a gente fala que se lê em grego, aí você tem o problema das fontes. O que é o problema das fontes? Da onde que vêm os manuscritos que nós temos do Novo Testamento? São mais de 5.000 manuscritos que nós temos em grego. Os mais antigos. Bom, os mais antigos que a gente tem vêm lá do século III. Alguns fragmentos do século II, algumas cópias no século III, aí século IV. A partir do século IV e V, aí os copistas começam a multiplicar o número de cópias do Novo Testamento. Mas são fragmentos. Você não tem o Evangelho de Mateus inteiro, você não tem o Evangelho de Marcos inteiro, você não tem o Evangelho de Lucas e João inteiro, você não tem as cartas do apóstolo Paulo inteiros lá do primeiro século. Não tem. Do segundo século você também não tem, você já tem cópias no segundo século, você tem alguns fragmentos. Terceiro século, o pessoal já está aprimorando o que eles têm. Ele começa os estudos dele porque ele quer ser um teólogo, ele quer ser uma pessoa, um crente, um cristão. Mas, quando você vai para a universidade, que você entra em contato com os manuscritos e com o método histórico crítico, o que é o método histórico crítico? É a ciência da interpretação dos documentos. Isso é o método histórico crítico. Qual é a origem desse documento? História. O que tem em torno desse documento aqui? Crítica. Qual é a origem
do Evangelho. Qual foi o primeiro Evangelho a ser escrito? Foi o Evangelho de Marcos. Não foi. Ciência. Não foi. O Marcos não foi o primeiro Evangelho a ser escrito. Como assim? Não, tem uma fonte que eles chamam de fonte, né? Q. A letra Q que eles usam lá no mundo teológico da crítica textual, né? Kelly, fonte, né? Então tem um texto fonte. O que é o texto fonte? Esse texto fonte ele é uma coletânea de ditos, de pronunciamentos atribuídos a Jesus. Então, não precisa escrever ali não, né? Vocês memorizam. Kelly, Q-U-E-L-L-E, Kelly, fonte. Tem um texto fonte. Esse texto fonte serviu para Mateus, Marcos e Lucas. Os três acessaram esse texto fonte, que não era propriamente um texto. O que acontece? Nos dias de Jesus, haviam os escribas. Esses escribas, quer dizer, eles aprenderam a escrever. Não é que todo mundo no tempo de Jesus sabia escrever. Deus abençoe, viu? Sua recompensa eterna está garantida. Espero que vocês não prova. Não, mas aí você perde eterno, se for só na prova. Tudo bem, temporal. É temporal, né? Então, ó, histórico, tá? Estamos utilizando a ciência para poder pegar o nosso livro sagrado, que a gente diz assim, ó, inspiração plenária e verbal, nível básico de teologia, tá? Da onde vem a doutrina da inspiração plenária e verbal das Escrituras? A ciência vai dizer o seguinte: vem da tradição. Nós criamos uma tradição, nós criamos um mito em volta da inspiração plenária e verbal das Escrituras, e a gente acredita no mito. A Bíblia, como palavra de Deus, é mito. É um mito. A Bíblia, como inspirada diretamente por Deus, sabe? De Deus direto para o profeta e do profeta para nós, é mito. De Deus para o apóstolo e do apóstolo para nós, é mito. E nós criamos o mito da inspiração plenária e verbal da Bíblia, e nós acreditamos no mito. Aí vem a ciência, ó, ciência e religião. É verdade? Ali na lousa eu escrevi para vocês essas duas palavrinhas aqui. Você tem aqui, ó, pseudós e aletheia. O que é o pseudós? É o falso. Vocês têm por pai ao diabo, porque ele é pseudós, ele é falso, ele é falsificador. Falsificador do que? Ele falsifica a aletheia, ele falsifica a verdade. Nele não existe aletheia, nele só tem pseudós. Quando ele já fala mentindo, que é mentiroso e pai da mentira. Escuta, eu quero saber, a Bíblia é inspirada por Deus, plenária e verbalmente, como nos diz o nível básico de teologia, os livros de teologia básica? Ou isso que estão falando para a gente aqui não é aletheia, é pseudo? Será que nós não estamos acreditando em um mito, como se fosse verdade, e é mito? Um mito da Bíblia Sagrada? Como que eu vou saber se é mito? Eu vou aplicar o método científico, epistemologia. Da onde que surge a palavra epistemologia? Surge de episteme. Episteme é ciência. Isso é episteme, é ciência. Sinônimo de verdade, verdade. É verdade mais verdade. Verdade em cima de verdade. Verdade que não tem pseudós, tá? Que não tem falsidade. Você pode testar e testar e testar, sempre vai dar o mesmo resultado. É o método científico. Quando que eu sei que isso aqui é científico? É quando eu testo centenas de milhares de vezes e o resultado é o mesmo. É ciência. Eu vou aplicar os métodos científicos, as perguntas. E que tipo de pergunta que eu vou aplicar para a religião? Perguntas críticas, histórico-crítica. Eu vou fazer a crítica. Se a coisa que você está dizendo é verdade, vai sustentar a crítica, vai suportar a crítica e vai superar a crítica. Da onde vem a palavra crítica? Ela vem de crises, tá? Crises. O que é a crise? Crise é o espeto que eu coloco na carne, por exemplo. Crise. Eu espeto, causa uma dor, causa um sofrimento, entro em crise.
Quer dizer que eu vou colocar um espeto na sua fé. Você crê em Deus, você crê na Bíblia, você crê na igreja, você crê na eternidade, você crê em Jesus, você crê. Eu vou colocar um espeto no seu crer. Eu vou espetar, vou fazer crítica. Se a sua fé for aletheia, verdadeira, o que vai acontecer quando você coloca um espeto no dedo? O próprio dedo vai produzir os anticorpos, vai infeccionar, vai criar ali uma mancha de pus. Esse pus aí é para colocar o espeto para fora, e depois sai o pus e os anticorpos curam o lugar onde foi infeccionado. Quer dizer que o próprio corpo cura a si mesmo colocando o espeto para fora. Eu vou colocar o espeto da crise, tá? O cravo, e vou deixar lá. Se for verdade o que você sustenta como fé, o que vai acontecer com a sua fé? Ela vai criar o mecanismo, ela vai criar a defesa e ela vai expulsar a crise, ela vai tirar a crise. Vai surgir no século XX uma teologia que é chamada de teologia da crise mesmo, tá? O nome da teologia é essa, teologia da crise. É colocar todos os teólogos em crise, colocar a fé dos teólogos em crise, e colocar a fonte dos teólogos em crise, e colocar todo mundo em crise. Então é uma teologia difícil, mas a gente tem que passar por ela. Episteme, ela se opõe à doxa, da onde vem a nossa palavra ortodoxia. Ortodoxia. O que é ortodoxia? É a opinião correta, é a opinião certa. Ortodoxia é a verdade correta, isso é ortodoxia. Lá na Grécia Antiga eles usavam doxa para uma verdade humana. É a minha verdade, eu creio. Eu tenho a minha verdade, o Abraão tem a verdade dele, o Milton tem a verdade dele, e todos os irmãos têm a sua própria verdade. Então cada um tem a sua doxa, sua opinião, que é uma verdade, mas é uma verdade humana. O Descartes, que é um filósofo racionalista, ele está na base do método científico que vai se manifestar depois. O Descartes ele fala o seguinte, que a doxa é uma verdade de viagem, tá? Como assim? Ela é só provisória. Então, para o Descartes, um racionalista, e para você se tornar um cientista, você tem que ser bastante racionalista, bastante racional, bastante lógico. Ele fala, olha, nós temos uma verdade que é uma verdade provisória. Não é que é provisória que ela é descartável. Ela é provisória porque eu coloquei o que eu preciso para a viagem na minha mochila, que é provisão, é da ideia da provisão. Como eu não tenho uma verdade melhor, uma verdade verdadeira, eu tenho que ter alguma verdade. O que eu faço? Eu pego doxa, eu encho a minha mochila de doxa, verdades que são minhas. Eu vou colocando as minhas verdades na mochila e eu vou andando com elas. E à medida que eu vou andando, aí eu vou lá, pego uma lata de verdade e como, pego outra lata de verdade e bebo, pego outra lata da verdade e cozinho. Eu vou trabalhando com as minhas verdades e vou descartando depois só a embalagem. É uma verdade provisória. A ciência não pode trabalhar com a verdade provisória. A ciência tem que testar a verdade, tem que colocar ela em crise. Qual que é a verdade que a gente está trabalhando aqui? O nosso exemplo. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada plenariamente e verbalmente, tanto as ideias quanto as palavras. Tudo que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é plenamente inspirado por Deus, incontestavelmente inspirado por Deus. É a palavra de Deus, não contém, não é um texto ou outro. Aí vamos colocar esse negócio em crise. O Rudolf Bultmann, que está nessa escola chamada escola dialética, né? Escola dialética é quando eu vou fazer o diálogo, e vou fazer o diálogo de confronto. Isso é dialética. O Rudolf Bultmann fala, tá bom, como que surge o Novo Testamento? O Novo Testamento foi plenamente inspirado por Deus. Mas o que eu tenho de histórico para comprovar o que eu estou falando? Eu tenho os fragmentos, eu tenho os pergaminhos, eu tenho os códices, eu tenho as cópias. Quantas? Sei não, a gente tem umas 5.000 cópias aí. Desde quando? Desde o século III. Quer dizer que eu não estou lá na fonte, eu não estou no século I. Cadê os originais? Se perderam. O que eu tenho? Eu tenho cópia da cópia da cópia. E as cópias são também inspiradas igual aos originais? Colocou o primeiro espeto. Primeiro espeto. O copista, ele está plenariamente tomado por Deus? Como diz o apóstolo Pedro,
os homens santos de Deus estavam sob neopneustos, né? O que é o teopneustos? Eles estavam sob a inspiração de Deus. Deus estava respirando em cima deles. Eles faziam... E o hálito de Deus dava uma inspiração para as ideias. Quer dizer que o copista estava também inspirado quando ele estava lá copiando. Primeiro espeto que colocam lá, primeiro cravo. Aí você tem que admitir que não, o copista não está inspirado. O copista está fazendo um trabalho manual, demorado, e ele está copiando de um outro manuscrito que está meio rasurado. Ele está utilizando um material que é um material precário, não é a nossa folha que a gente tem borracha para pagar. Se ele errar ali, fica borrado. Ele não pode errar. Fica borrado. Se ele borrar, ele perde o manuscrito todinho, porque não tem como. E agora, o que ele vai fazer? O copista. Então, o método histórico crítico do Rodolfo Bultmann é científico desse ponto de vista. Se o que você está dizendo é verdade, vamos testar esse negócio, vamos testar bastante. Aí surge uma teoria, que é a teoria da fonte, tá? Que fonte? Que é fonte. Esse texto fonte, ele é um texto que ele é uma coletânea de ditos de Jesus, uma coletânea de histórias. Os escribas do século I andavam com Jesus, Jesus tinha vários discípulos, muitos discípulos eram escribas, e esse pessoal ia escrevendo as coisas. Jesus falou não sei o que, mas ele não estava lá perto de Jesus quando Jesus falou, mas o discípulo diz, mas ele falou, né? Toma tua cama e anda. Aí eu escriba, eu fui lá e escrevi, ó. Mas eu não estava lá na hora do milagre, mas o pessoal contou para mim. E como foi que contou? Contou isso, mais isso, mais isso. Aí eu escriba, fui lá e escrevi. E guardei. O outro escriba também. Alguém teve a genialidade de pegar esses escritos desses escribas, os ditos de Jesus, as falas de Jesus, né? Não pode um cego guiar outro cego, porque se os dois continuarem andando, vão cair no buraco. Aí pegaram esse texto, essa fala de Jesus, e colaram com o outro texto, e colaram com o outro, e foram colando, tá? Copiando um embaixo do outro assim, e dando a impressão que a história é inteira. Aí você vai pegar o Evangelho de Marcos, dentro do Evangelho de Marcos tem mais ou menos uma lógica. E no dia seguinte, e imediatamente, logo depois disto, qual é a impressão que você tem? Que os fatos estão acontecendo um atrás do outro. 16 capítulos, você elimina ali 33 anos de história. 16 capítulos, que nem é dividido em capítulo. O que a crítica vai dizer? Que houve colagem. Pegaram um episódio e colaram com o outro, pegaram um episódio e colaram com o outro, e formou-se o Evangelho de Marcos a partir dessa fonte, texto-fonte, que se perdeu. A história não aconteceu do jeito que está ali, a história recebeu uma interpretação dos escribas. E depois o evangelista Marcos, que é discípulo de Pedro, foi lá e compilou. O que diz a tradição para nós? Não, nada disso. A tradição é o seguinte: Pedro ficou aqui contando a história e Marcos foi escrevendo. Não é isso que está na tua cabeça? Quando você está lendo Marcos? Pedro está contando e Marcos está escrevendo. Marcos não é muito bom de grego, então o grego dele não é 100%, é um grego precário, é um grego de nível fundamental, né? Tem vários erros de gramática lá, mas no português você não percebe nada disso. Por que eu não percebo nada disso no português? Porque, graças a Deus, os nossos tradutores corrigiram o texto de Marcos. E o tradutor está inspirado? Não está inspirado. Isso aqui é o método histórico crítico. Agora que eu sei desta informação, que o que você tem aí não é do jeito que a tradição diz, porque a crítica, o cravo foi colocado, agora eu tenho que ir em busca de recriar o texto sagrado e fazer o processo de demitologização. Encontrar no texto aquilo que é texto, fato, real, e aquilo que é surreal. O que é o surreal aqui? É a interpretação que o evangelista deu para aquilo que ele estava olhando. É ele que interpretou, ele que colocou aqui. Bom, já dá para a gente fazer algumas críticas aqui, né? Só para terminar essa primeira parte. Então aqui está o livro do Paul Tillich, né? Vamos aproveitar que estamos falando de crítica histórica para examinar certos aspectos da obra do Bultmann. Se vocês lerem a história dos evangélicos sinóticos, né, ou a tradição, perceberão o radicalismo do ceticismo dele
E por que não pôde chegar a resultados conservadores? Depois de toda essa explicação que eu dei para vocês, como que o Bultmann, que é um erudito, que tem acesso às fontes, que está fazendo método histórico crítico, como que o Bultmann vai continuar sendo um conservador? A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada plenária e verbalmente. Como que você vai manter a sua fé conservadora depois que você entra para o laboratório? A Bíblia agora é um livro comum. Você tem ciência para isso. Que ciência que você tem? Você tem hermenêutica, você tem história, você tem geografia, você tem filologia, você tem acesso às gramáticas, você tem os papiros, os manuscritos, os códices. Você está indo em busca da verdade e verdade. Olha lá, ó, episteme, ó, verdade e verdade. É verdade sobre verdade. Você está criando a epistemologia. O que é epistemologia? É uma ciência que se aplica a descobrir a verdade que existe na ciência. Isso é epistemologia. É a ciência contestando a ciência para saber se o que ela está falando é verdade. Da onde que vem isso aqui? Por que isso aqui é dessa maneira e não de outra maneira? Isso aí é um mundo científico. E é por essa razão que muitos teólogos, muitos que vão se formando, perdem mesmo a fé conservadora da Bíblia como a palavra de Deus.